o impacto do motivo edênico na percepção da injúria racial. O que nós pretendemos na elaboração desse projeto? O problema de pesquisa é justamente se haveria relação entre o motivo edênico e o grau de percepção da injúria racial. É justamente para tentar desmistificar a noção de que o Brasil é um país paradisíaco, de que não há discriminação racial, que devido à miscigenação nós não podemos falar em racismo. Então, nós pretendemos estudar e verificar como ocorre o modus operandi do racismo no Brasil. E, justamente com o objetivo, nós temos que analisar os casos arquivados de denúncia de crimes de injúria racial no Tribunal de Justiça para verificar a presença deste motivo edênico, realizar a pesquisa de opinião pública para verificar a presença do motivo, buscar compreender, por meio de teorias de reconhecimento pós-coloniais, como a injúria é vivida e percebida por essas vítimas e como isso pode afetar a sua inserção na sociedade. Como objetivo 4, nós temos que promover o estudo das teorias de reconhecimento do pós-colonialismo e 5, identificar autores do pós-colonialismo brasileiro. Bom, para este seminário, eu vou me focar apenas no primeiro objetivo, que é a análise dos casos arquivados de denúncia de crimes de racismo ou injúria racial. Então, a fase 1 da pesquisa consistiu, primeiramente, na realização da localização dos inquéritos policiais e processos em primeira instância arquivados em relação a todos os casos com conteúdo racista ocorridos na cidade de São Paulo. E para isso nós fizemos a pesquisa das seguintes bases de dados: no Diário Oficial Eletrônico do Estado de São Paulo, na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nessas bases de dados eletrônicas nós procuramos inserir palavras-chave que tivessem a ver com o levantamento do conteúdo racista, como a Lei 7.716 de 89, que é a Lei Antirracista, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é aquele que tipifica a injúria qualificada, injúria racial, preconceito, raça, discriminação racial e racismo foram as principais palavras-chave utilizadas. E como parâmetros, nós decidimos que, além de serem crimes de racismo e injúria racial, deveriam ser contra pretos e pardos, que fossem, em primeira instância, estivessem arquivados do período de 1989 a 2011, que não estivessem em segredo de justiça e apenas na comarca de São Paulo. Dito isto, quando nós fizemos a pesquisa, nós tivemos uma dificuldade enorme de localizar documentos anteriores a 2007, justamente pelo fato de que não estavam digitalizados. E a base de dados desses sites, principalmente catalogava o processo a partir de 2007. E aí, o que nós fizemos? Procuramos um apoio na Secretaria de Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá é possível você fazer um cadastro como pesquisador para ter acesso ao arquivo do Tribunal de Justiça. E aí você pede os processos e inquéritos relacionados ao conteúdo determinado e eles fazem um levantamento para você acessar esses dados. E, diante disso, nós tivemos uma parceria e eles mesmos procuraram dentro da sua base de dados interna, todos os inquéritos e racismos relacionados ao tema de injúria. E aí nós tivemos um retorno de 1.100 processos. Só que na base de dados deles, eles só tinham processos constando do ano de 2003 a 2011. Diante disso, nós tivemos que limitar a pesquisa a esse período. Só que quando nós fomos analisar esses 1.100 processos, vieram muitas espécies de discriminações diferentes. Verificamos muitas discriminações contra judeus e principalmente contra nordestinos. E aí, na realização da triagem, nós tivemos que excluir esses dados. Também verificamos que muitos processos e inquéritos eram casos de injúria simples. Agora, um fato curioso, verificamos que vários processos eram tipificados como injúria simples, só que eles continham conteúdo racista, mas os juízes ou o Ministério Público de alguma forma se manifestavam afirmando que aquilo era injúria simples, não entendendo que havia um conteúdo de racismo ali. E aí trago um gráfico. Desses 1.100 processos, nós efetivamente fizemos a triagem de 107 e outros 293 não foram disponibilizados por questão de burocracia interna do Tribunal de Justiça. Desses 107 processos que fizemos a triagem, apenas 106 se adequaram aos nossos parâmetros de pesquisas que eu falei no início. Então, tivemos que, desse total de 106,
78 foram inquéritos, que corresponde a 74%, e 28 foram processos, que corresponde a 26%. Quando nós fomos fazer análise desses documentos, verificamos que, nos inquéritos, a maioria das ofensas ocorre em pessoas que se conhecem ou são vizinhas, seguido de relação comercial ou prestação de serviço, porcentagem de 34% e 26%. Já nos processos, a maioria são referentes a relações comerciais, 38%, e os outros casos ocorridos em vias públicas. E também verificamos, nessa análise das ofensas, que muitas vezes o juiz ele deixa de receber a queixa-crime ou denúncia, ou então de realizar a aplicação de pena, pois ele entende que não é caso de injúria, porque houve troca de ofensas e a vítima e o agressor estavam no calor das emoções, e por isso não configuraria crime. Então, como eu disse, a maioria dos casos analisados é de injúria e de racismo. A grande maioria que é reconhecida no relatório, pedida pelo relatório do inquérito policial, corresponde a 73%, como injúria e crimes correlatos. Apenas 15% aparece no relatório como crime de racismo, e 12% são outros, como violência doméstica, questão de crime de ameaça. Já a tipificação penal solicitada pelo ofendido pelo Ministério Público nos processos, a grande maioria também é de injúria, correspondendo a 47%, com base no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. 32% racismo, com base no artigo 20 do Código Penal, da Lei 7.616, que é o artigo que diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça e cor, etnia, religião ou procedência nacional. Já a tipificação reconhecida pelo juiz, 53% chega como injúria qualificada, 32% nada consta. Apenas 4% rejeita com base no artigo 395, inciso 2, do Código de Processo Penal, que é justamente a rejeição da denúncia ou queixa por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. 4% é absolvido com base no artigo 397, do inciso 3 do Código de Processo Penal, que é aquele que diz que a absolvição como fato narrado evidentemente não constitui crime, e apenas 7% dos juízes reconhecem nos processos a existência do racismo. Desses casos, pode-se observar, quando vai se falar da questão do arquivamento ou do julgamento de mérito desses processos, é de que, em questão do racismo, 16% manifesta-se pelo arquivamento do caso e 1% desclassificam esses crimes. Já na injúria, 63% afirmam ser com base no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, que é a extinção da punibilidade pela decadência, e 14% se manifestam com a ressalva do artigo 18 do Código Penal, que é justamente que a autoridade policial pode proceder a novas pesquisas se houver existência de novas provas. Já no julgamento de mérito, quando chegam esses processos a ter alguma espécie de sentença e manifestação do juiz, 57% se manifestam pela extinção da punibilidade em face da decorrência da decadência. 25% nada consta, 14% se manifestam pela absolvição e 4% pela condenação. E as conclusões que se chega após análise preliminar desses resultados. E nós, diante disso, se questiona, será que de alguma forma o sentimento de que não haverá sucesso na propositura dessa ação e denunciar o racismo, as injúrias raciais podem ser um dos elementos tão baixos para a denúncia? O que verifica na leitura desse processo é justamente isso, que essa sensação de que não vai chegar a ter uma sentença, de que não vai ser reconhecida da devida forma pelo Poder Judiciário, que poderia, de alguma forma, demonstrar que as pessoas não se sentem estimuladas para efetivamente exercer o seu direito ao acesso à justiça. E também verifica-se que, mesmo quando se admite que os fatos são suficientes para configurar uma ação penal, surge a alegação de falta de provas materiais e outras questões procedimentais que impedem o segmento do processo do Poder Judiciário. E a conclusão que se chega, primeiramente sobre a coleta de dados.
É extremamente trabalhoso, difícil, buscar o acesso a esses processos inquéritos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exige uma imensa interlocução entre os diferentes órgãos, inclusive dentro da SPI. Nós precisamos de uma equipe interdisciplinar justamente para a realização desses tipos de pesquisa. E também uma capacidade de organização e sistematização de dados enorme. Já a conclusão que se chega sobre os processos inquéritos arquivados, que sempre há o argumento da existência da decadência e diante de erros procedimentais, extinção da punibilidade, e quando há apresentação de queixa-crime é rejeitada justamente pela falta de provas. E aí o que eles propõem como nesse nosso projeto? É justamente não pensar em alterar a lei, porque a lei ela está lá, ela foi feita para tentar coibir esse tipo de crime, justamente surgiu com esse propósito mesmo. E a gente pensa que não seria alterar a legislação, mas sim alterar a forma como ela é compreendida e como o próprio judiciário atuaria, suas funções e limitações. Quem estaria autorizado a falar, em nome de quem se fala, quem está autorizado a julgar, e a partir de quais elementos, circunstâncias, e apoiados em quais autores são feitos esses julgamentos. Muito obrigada.